O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento das medidas cautelares em ações sobre imunidades de deputados estaduais. Os relatores se manifestaram na sessão dessa quarta-feira. Os ministros estão analisando 3 ações em que se discute se as assembleias legislativas podem revogar prisões de deputados estaduais determinadas pela Justiça. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona dispositivos das constituições estaduais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso, que estenderam aos deputados estaduais imunidades concedidas pela Constituição Federal aos congressistas. Até agora, apenas os relatores das ações votaram. Para o ministro Marco Aurélio, as normas são válidas. A regra é clara e não deixa margem para dúvidas. Os deputados estaduais têm a inviolabilidade conferida aos membros do Congresso Nacional. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. Já para o ministro Edson Fachin, ao cancelar prisões de deputados estaduais, as assembleias usurparam competência atribuída pela Constituição ao Poder Judiciário. Usurpou competência atribuída pela Constituição exclusivamente ao Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos poderes. Não confere atribuição ao Poder Legislativo para revisar juízos técnicos jurídicos emanados do Poder Judiciário. O julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira com os votos dos demais ministros da Corte. Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo. Gisele, por enquanto, temos 2 posições divergentes, não é mesmo? São 2 posições, Érica. Por enquanto, nós tivemos apenas os votos dos relatores. Estão sendo julgadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade, pedido de a medida cautelar nessas 3 ações diretas. E o relator de 2 delas é o ministro Edson Fachin, que defende uma posição, e o relator da outra é o ministro Marco Aurélio. O ministro Edson Fachin entende que não pode ser aplicável as mesmas imunidades que estão previstas para os parlamentares federais em relação aos parlamentares estaduais. Para o ministro Edson Fachin, isso acabaria ofendendo o princípio da separação dos poderes, e o Supremo, inclusive, quando chegou a decidir na ADI 5226, ele não estendeu a aplicação daquelas garantias para os parlamentares estaduais. Já o ministro Marco Aurélio, ele entende de uma maneira completamente diferente, inclusive ele indefere o pedido de liminar, porque no entendimento do ministro Marco Aurélio não há nada que justifique um tratamento diferenciado. Então, o mesmo tratamento que é dado no plano federal deve ser reproduzido no plano estadual para os deputados estaduais e no que diz respeito àquelas imunidades prisionais, porque consta na Constituição Federal que deputado federal só pode ser preso se for por prisão em flagrante de crime inafiançável. E nessa hipótese, a casa respectiva deve se manifestar em relação à prisão no prazo de 24 horas. Toda essa questão chegou aqui no Supremo Tribunal Federal depois da Assembleia Legislativa ter revogado a prisão preventiva que foi decretada pelo TRF-2, envolvendo deputados estaduais lá no Rio de Janeiro. Gisele, ainda sobre a sessão de ontem, qual o principal argumento da MB? Bom, nós temos aí 3 constituições estaduais que estão sendo atacadas. A Constituição do Rio de Janeiro, a Constituição do Rio Grande do Norte e também a Constituição do Mato Grosso. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, estabelece que os deputados estaduais, eles têm prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça, Justiça Federal ou Justiça Eleitoral. Então, diante de uma possível ilegalidade, eles ainda podem se recorrer aos tribunais regionais federais, aos tribunais regionais eleitorais e também ao STJ, ao STF, ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, haveria a possibilidade dessas decisões, se porventura fossem ilegais, que viessem a ser discutidas em instâncias superiores. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Amanhã a gente vai saber qual foi a decisão aí dos ministros hoje na sessão. Sim, eu que agradeço. Até mais. Até.